Olá, bem-vindos! Mais uma aula do nosso profetismo bíblico. Hoje nós vamos aprofundar dois profetas do período do exílio da Babilônia, embora com Daniel nós temos algumas observações que precisam ser feitas, mas estudaremos Ezequiel e Daniel. Vamos estudar também três profetas do período pós-exílico, que sejam eles Ageu, Zacarias e Malaquias, e nós vamos também estudar um profeta que, como dissemos nas nossas aulas introdutórias, ele viveu, ou a sua profecia está dirigida para as nações, ou pelo mínimo para os povos não judeus, né? Então, que é o Abdias, mais ou menos direcionado à região de Edom, ok? Olhando para esse mapa que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, a gente vê aí a localização do exílio da Babilônia, né? Onde está em destaque também Ezequiel e Daniel, né? Nós vamos a esses dois profetas, tá bom? Para que a gente possa aprofundar o nosso estudo bíblico. Bíblia na mão, você tem o texto também, para depois poder retomá-lo, né? Mas é importante que você tenha a Bíblia na mão, porque aos poucos depois a gente vai também verificar e vamos retomar, vamos tomar em mãos parte do texto bíblico, certo? Bom, falando de Ezequiel, tá? Ele exerceu toda a sua parte, né, ou a sua missão em meio aos exilados da Babilônia, provavelmente aí entre 593 e 571 é o período da profecia, né? Alguns indicam que Ezequiel já inicia o seu trabalho, né, a sua missão de profetas, antes mesmo do início do exílio da Babilônia. Vemos essa data aí, 593, o exílio da Babilônia 587, né? Então temos aí alguns anos, e que depois ele vai junto, né, para a Babilônia, e lá ele desenvolve grande parte do seu trabalho, né? Pelo mínimo até o ano de 571, tá bom? Então veja só, tudo indica que nós temos aí um duplo ministério do Ezequiel. Em uma parte ele tenha vivido na Palestina, como eu disse, antes mesmo de ele ir para o exílio da Babilônia, e depois ele tenha vivido grande parte no exílio da Babilônia, depois da tomada, né, de Jerusalém e a queda de Jerusalém e a queda do templo de Jerusalém, tá bom? Somente então nós teríamos aí essa presença de um dos profetas no exílio da Babilônia, tá bom? Eu gostaria aqui de abrir um parênteses para nosso entendimento a respeito do estudo de Ezequiel e esse período no exílio da Babilônia. A gente percebe que foi no exílio da Babilônia onde grande parte também dos escritos bíblicos, houve toda uma revisão de Israel em torno, né, da sua conduta, da ação de Deus, da revelação de Deus. Agora, pensemos uma questão. Eles estão longe da sua terra, eles estão longe do templo, o templo está destruído, né? O templo de Jerusalém. É lá na Babilônia, né, do período do exílio da Babilônia, que nasce também a sinagoga, né, como essa casa de oração e de estudo. E, veja, eles são levados para o exílio da Babilônia. Poderia parecer um castigo de Deus. Foram as escolhas feitas pelo povo de Israel que levaram à tomada, primeiro, do Reino do Norte, né, pelos assírios em 722, e agora, 587, a tomada do Reino do Sul pelos babilônios, né, o rei Nabucodonosor. Tá? Poderia parecer uma compreensão de que Deus agora nos abandonou. Tá? E é isso que nós vamos ter muito presente com Ezequiel na Babilônia. Tá? Mesmo diante das infidelidades, mesmo diante de tudo aquilo que o povo judeu deixou, né, a desejar ou não foi fiel na aliança, Deus não os abandona.
Claro, Deus se faz presente e nesse momento de revisão toda, é o momento de ter um bom aprendizado. É nesse sentido que a gente também quer compreender a presença do Ezequiel lá no exílio da Babilônia. Tá bom? Nós temos aqui no capítulo 2, né, no exílio do livro de Ezequiel, né, a visão do rolo. Tá? Tá entre o capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 9. Isso dá conta um pouco a respeito da vocação de Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, põe-te de pé, que vou falar contigo. Enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então ouvi aquele que falava comigo. Com efeito, ele me disse: filho do homem, enviar-te-ei aos israelitas, a esses rebeldes que se rebelaram contra mim. Sim, eles e os seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são insolentes e de coração empedernido. Envio-te a eles para que lhe digas: assim diz o Senhor Yahvé, quer escute, quer deixe de te escutar, com efeito são uma casa de rebeldes. Saberão ao menos que um profeta esteve com eles. Então aqui também dá conta da vocação do Ezequiel. E veja, importante isso, ao menos, saberão que um profeta esteve com eles. Quer dizer, Deus não abandona, como eu também estava dizendo, tá bom? Depois nós temos uma outra visão, que ela está no capítulo 1, versículo 4, tá? Capítulo 1, versículo 4, até o 28, que é a visão do carro divino, tá? Vamos aqui, capítulo 1, versículo 4. Eu olhei, havia um vento tempestuoso que soprava do norte, uma grande nuvem e um fogo chamejante em torno de uma grande claridade, e no centro algo que parecia electro. No meio do fogo, no centro, algo com forma semelhante e 4 seres vivos, mas cujas aparência fazia lembrar fornalha humana. Cada qual tinha 4 faces e 4 faces e 4 asas. As suas pernas eram retas, os seus cascos como cascos de novilho, mas luzentes, lembrando o brilho do ladrão polido. Tá? Essa é a passagem que ela marcaria a chegada de Ezequiel, né, junto dos exilados, né? Então, esse estabelecer-se também na terra, né, da Babilônia. Tá bom? No capítulo 1, versículo 3, logo no início, né, veja, veio a palavra de Yahvé ao sacerdote Ezequiel, filho de Buri, na terra dos caldeus, junto do rio Cobar. Então isso também a partir dos estudos bíblicos, nos faz pensar que Ezequiel era de uma família sacerdotal, né? Ele era de uma classe sacerdotal, tá bom? Então nós vamos perceber que Ezequiel, em todo o seu texto, a sua profecia, ele está dentro de uma corrente sacerdotal, né? E ele pode cada vez mais nos colocar dentro de uma dinâmica, né, daquilo que era toda a teologia deuteronomista que nós temos na Sagrada Escritura, tá bom? Mas, além de ser membro da classe sacerdotal, ele também vive a sua dimensão profética. Isso é importante a gente ter presente, tá bom? Veja lá, Ezequiel, ele é, sobretudo, um homem de visões, tá? Então, o seu livro, ele contém 4 visões, né, que são propriamente ditas, mas elas ocupam um espaço muito grande dentro do livro de Ezequiel. 1:3, né, capítulo 1 até o capítulo 3, então nós temos aqui o versículo do carro, né, essa grande visão, a visão do livro, que está no capítulo 2, tá? No capítulo 2, depois
nós temos entre o capítulo 8 e o capítulo 11, eu esqueci de falar no início, nós estamos aqui diante de um livro profético com 48 capítulos, tá? 48 capítulos. Depois do capítulo 8, tá? Até o capítulo 11, nós temos a visão dos pecados de Jerusalém, tá? A visão dos pecados de Jerusalém. Depois nós vamos ter lá no capítulo 37, vamos passeando aqui com Ezequiel, capítulo 37, tá? A visão dos ossos secos, nós vamos voltar a esse texto, tá? E depois entre o capítulo 40 e até o capítulo 48, tá? O templo futuro. Então é um profeta que também traz toda essa dinâmica, tá bom? O que a gente poderia dizer? Esse poder de imaginação, né? Ele também está presente em alguns quadros alegóricos, né, que o profeta tem presente. Entre eles, por exemplo, as duas irmãs, o Ola e o Liba, está lá no capítulo 23, também o naufrágio de Tiro, a gente encontra no capítulo 27, o faraó, né, aí tem essa menção também ligada ao crocodilo, no capítulo 29 e também o 32, a árvore gigante, no 31, né, e a descida aos infernos no capítulo 32. São esses quadros, né, alegóricos que nós encontramos aí também no profeta Ezequiel. Tá bom? Tem uma outra questão importante que nós precisamos aqui destacar, é essa questão do messianismo, né, de Ezequiel. Tá? É um messianismo que ele não está tão explícito, tá? Já não é um messianismo régio, glório, né? Como a gente poderia ter presente, mas ele nos coloca dentro de uma perspectiva, né? Também aí davídica, e aí o importante ter presente isso, de que essa visão do Messias, né, também como um pastor, né, como um pastor do seu povo, está no capítulo 34, versículo 23, a gente retoma esse texto também, quando ele fala aos sacerdotes, né, reclama a conduta dos pastores, né, diante do seu povo. Essa imagem do príncipe está no capítulo 24, versículo 24, tá? Não é uma imagem tão clara de que um rei para os reis, não há lugar na visão, né, desse profeta, né? Ele está mais nessa perspectiva mesmo do pastoreio, tá bom? Agora, um outro aspecto importante da gente ter presente com Ezequiel é que nesse profeta se conciliam o espírito profético, o espírito sacerdotal, que tantas vezes tinham sido adversários, né? Ou seja, os ritos que subsistem são valorizados pelos sentimentos também que eles inspiram, tá bom? Então aqui nós temos essa conciliação. Toda a doutrina desse profeta tem por núcleo a renovação interior. Veja, estão na Babilônia, estão no exílio, tá? E também é preciso criar para si um coração novo e um espírito novo. Capítulo 18, versículo 31. Ou melhor, o próprio Deus dá, né, é quem vai dar esse novo coração, um coração novo que infundirá, né, ao homem esse espírito novo. É tempo de renovar-se, de olhar para trás e perceber tudo aquilo que é possível viver também no dia a dia. Certo? Vamos para o texto. Eu gostaria de retomar aqui, como nós dissemos, algumas expressões importantes. Vamos lá para o capítulo 34, né? Quando ele fala aos pastores, né, de Israel, capítulo 34, a palavra de Yahvé me foi dirigida nesses termos: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: pastores, assim diz o Senhor Yahvé, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho?
Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã, e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho, não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas. Então, temos aqui um texto muito pertinente nesta relação, né, que o profeta faz com o povo de Israel, né, com os sacerdotes. No capítulo 37, tá, os ossos secos, tá, esse aqui é um texto bem pertinente também em Ezequiel, né, porque diz o texto: a mão de Yahvé veio sobre mim, me conduziu para fora pelo Espírito de Yahvé, e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e aí fez com que me movesse em torno deles, de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale, estavam completamente secos, e ele me disse: filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Ao que respondi: Senhor, Yahvé, tu o sabes. Então me disse: profetiza a respeito desses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé, assim fala o Senhor Yahvé a esses ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Então, o texto segue também apresentando essa dinâmica, e né, os estudos bíblicos nos apontam que esse texto é muito pertinente, tá? Porque naquele contexto do exílio da Babilônia, né, exilados, longe da terra, longe do templo, quem sabe muito desesperançados, né? Esse texto é aquele que coloca, né, essa imagem de Deus, que onde aos olhos humanos possa não parecer mais sinais de vida, de esperança, ali Deus é capaz de realizar, né, e transformar, dar vida a tudo aquilo que aos olhos dos homens não é possível. Tá bom? Texto belíssimo, Ezequiel, um profeta lá do exílio da Babilônia, e que é muito importante a gente retomar também. Muito bem, agora nós vamos ao profeta Daniel. O mapa está mostrando Daniel, né, situado no exílio da Babilônia, embora nós vamos perceber que a Bíblia de Pastoral lembra, né? O livro de Daniel apresenta o profeta como contemporâneo dos reis babilônios, Nabucodonosor II, seu filho Baltazar, dos reis Ciro, Dario da Pérsia, portanto, atuando praticamente entre 600 e 500 a.C. Mas nós temos duas teorias: a teoria do exílio, que situa Daniel como um profeta do exílio, escritos do período do exílio, e a teoria macabeia, que coloca Daniel aí durante o período, né, do domínio grego, né? Ele tem um acento muito forte no grego, a gente já vai ver isso, tá? Então, nós temos essas duas teorias. O importante é dizer que Daniel, ele é do gênero apocalíptico. Nós vamos ver, já tínhamos elementos né, dessa narrativa mais apocalíptica em Ezequiel. Vamos ver que Daniel é bastante forte, e depois nós vamos ver também que isso vai prosperar aí nos escritos do Novo Testamento. O livro do Apocalipse, por exemplo, tem essa perspectiva. É um olhar à história com esperança, e a perseverança está na garantia da vitória. Então, esse gênero apocalíptico, ele era essencialmente um fenômeno literário que emergiu no judaísmo, durante o domínio do rei Seleucida Antíoco Epífanes. Nós vamos ter aí o período de 175 até 163, 164, quando nós vamos ter aí a revolta macabaica também. Esse gênero apocalíptico, ele nasce num período de sofrimento, perseguição, calamidades, né? O poder do mal parece triunfar. Os autores apresentam Deus como o defensor do seu povo, fonte de esperança e de salvação para sobreviver. Então, é um olhar da história, né, com muita esperança. É por isso que, às vezes, o texto, ele ou resgata, né, uma questão anterior, ou ele também faz uma prospecção futura. Então, nós vamos ver aí várias visões, né, que nessas narrativas vão alimentando a esperança. E se a gente olhar depois lá no livro do Apocalipse de São João, nós temos bastante isso, né? E essa é
uma maneira de trazer presente nesse contexto. Está difícil, estamos muito sofridos, perseguidos, né? Mas esta revelação de que nós venceremos, que o bem vencerá e que a vitória chegará. Então, tem isso muito presente, tá bom? Nós vamos ver que aí no capítulo 8 de Daniel, versículo 20 até o 27, menciona aí o rei da Grécia, a divisão do reino pós-alexandrino em 4 reinos, como acontece com Alexandre, segundo os Seleucidas, os Ptolomeus. Quer dizer, nós temos aí elementos desse contexto, conforme a teoria macabeia. Tá? Depois nós temos aí a questão do conhecimento do grego, tá? E era o grego, o idioma, né? E a escrita mais usada nesse período, a língua, né? E a sua mensagem é de uma época bem mais tardia do que aquele período lá do exílio. Então são vários elementos que nos indicam para isso. Basta a gente olhar esse quadro aqui e nós vamos ver, né, ó, o capítulo 1, né, que é um conto de corte, né, é um relato, ele está em hebraico. Depois nós temos o capítulo 2 ao 6, ele é aramaico. O 3:23, né, nós vamos ter aí grego. Depois nós temos o capítulo 7, aramaico, 8 até o 12, aramaico, do 13 ao 14, né, grego. Então, a grande maioria do texto, ela está em aramaico e ela está também em grego. E o aramaico já era uma língua bastante usada nesse período mais tardio. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 7 até o capítulo 12. Nós vamos ver aí características, tá? E pormenores sobre o rei Antíoco IV Epífanes, que era o perseguidor dos judeus no tempo dos Macabeus, tá? Lá da revolta macabaica. Então, o que dizem os estudiosos? Tá? Que o tempo de Judas Macabeu, antes de 64, né? Que o texto seria do tempo de Judas Macabeu, antes de 64, porque no livro de Daniel não tem nenhuma menção à reconquista do templo, né, em Jerusalém, quando o templo foi reconquistado, certo? Isso é importante. O livro teria sido composto, portanto, durante a perseguição de Antíoco Epífanes e antes da morte dele, antes mesmo da vitória, né, que aconteceu com a revolta macabaica entre 67 e 64, tá bom? Nós vamos ter aí também o capítulo 11, tá? As guerras entre Seleucidas, Lágidas, é uma parte aí do reinado do Antíoco, né? Neles são narrados então com grande luxo os pormenores desse contexto, tá? Na narrativa de Daniel, tá? Contradizendo a teoria de que ele é do exílio da Babilônia, um texto babilônico. O livro destina-se a sustentar a fé e a esperança dos judeus perseguidos. E lá na Babilônia havia um momento difícil, sim, mas aqui, nesse contexto da perseguição, né, dos gregos em relação aos judeus, e que depois desencadeia toda a questão da revolta macabaica, nós temos um período muito hostil em relação aos judeus. Daniel e seus companheiros foram submetidos, né, às mesmas provas, abandono das prescrições da lei, né? Então nós vamos ter também aí a imagem, né, dos jovens, veja, essa imagem, né, dos jovens colocados, né, na fornalha, né? E aí nós vemos todo um apelo, né, muito mais apocalíptico também, que retrata esse sofrimento, mas no sentido de que Deus também não abandona o seu povo, tá bom? As tentações da idolatria estão no capítulo 3 até o versículo 6, depois eles sempre saíram vencedores aí dessas antigas perseguições e, lógico, o reconhecimento do poder do verdadeiro Deus, tá bom? Vamos ao texto de Daniel. Nós vamos ter aí
uma primeira parte de Daniel, que é do capítulo 1 até o capítulo 6, que eles são relatos. Daniel e seus 3 companheiros, né? Eles estão a serviço de Nabucodonosor, tá? Está aí no capítulo 1, a gente pode folhear a nossa Bíblia também, certo? Tem aí o nome deles, né? Sidraque, né? Misaque e Abdênago, são o nome dos três jovens também, que depois vão para a fornalha, né? O sonho de Nabucodonosor, a estátua composta de elementos diversos, nós temos aí no capítulo 2, a adoração da estátua de ouro e os 3 companheiros de Daniel que estão na fornalha, capítulo 3, a gente percebe aí, então ainda acompanhando essa questão do relato, né? O Sidraque, o Misaque e o Abdênago são os 3 jovens que vão para a fornalha, né? E esse texto é muito pertinente no livro de Daniel. Depois nós temos a loucura de Nabucodonosor, capítulo 4, né? O festim de Baltazar, capítulo 5, Daniel na cova dos leões, né? Aí é o capítulo 6, tá? E nós vamos percebendo que em todos esses casos, Daniel e os seus companheiros saem triunfantes de uma provação. Aí está também esse recurso, né, do contexto, né, da literatura apocalíptica. Há perseguição, sim, sofrem, mas a esperança de vitória, né, e de que Deus que é Senhor da história, né, Deus é que não deixa à mercê tudo isso. Essa é uma perspectiva muito forte também. Depois, nós vamos ter uma segunda parte, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, tá? Aí são visões, também, onde Daniel é favorecido, tá? Nós vamos ter aí as visões. E aí, na Bíblia, da edição pastoral, começa falando visão do Filho do Homem, tá? Então, nós temos aí o capítulo 7, tá? As 4 feras, depois o bode e o carneiro no capítulo 8, capítulo 9, as 70 semanas, né? E a grande visão do templo, tá? Que nós vamos ter presente aí, o tempo da cólera, do tempo do fim, né? Então essa visão do tempo da cólera, a visão do tempo do fim, que vai acontecer entre o capítulo 10 e o capítulo 12. Bom, mas Daniel tem 14 capítulos, tá? Então nós temos as 2 primeiras partes, capítulo 1 ao 6, depois do 7 ao 12. O capítulo 13 e o capítulo 14, eles são colocados também como anexos. Depois eu faço uma menção a isso, certo? Vamos lá. Esta expectativa do fim, olha só, essa expectativa do fim, esta esperança do reino está presente no livro todo de Daniel. Tá? Então essa expectativa do fim, a esperança do reino. Uma outra questão que eu gostaria de também abrir um parênteses aqui. Veja, nós estamos vendo desde o início do curso bíblico, né? Mas veja, quando começamos o estudo do profetismo, quando se estabelece a monarquia, né, o reinado em Israel, depois o reino do norte, o reino do sul dividido, daí depois são tomados o norte, depois o sul, vão para o exílio da Babilônia, voltam. Essa perspectiva de um reinado muda de compreensão. Agora, cresce cada vez mais na compreensão, né, religiosa de Israel, a esperança não de um reinado territorial, com poder, com exército, mas agora é um reinado que Deus vai estabelecer. A história mostrou isso. Israel quis ter uma monarquia, quis ter um reinado, viveu seus períodos de glória, tudo, mas houve a divisão e tudo isso levou à ruína. Agora Deus vai estabelecer o reinado. E é nesse sentido que depois do exílio da Babilônia, né, vai crescendo a dinâmica, né, e a esperança e aí que vem esse período também messiânico, a perspectiva do reino, de que Deus vai estabelecer o seu reinado, e isso tudo depois nós vamos vendo como vai se cumprir lá na pessoa de Jesus Cristo, né? A dinâmica do reino de Deus, tá bom? Fecha parênteses, voltamos aqui para o Daniel. O reino esperado, ele vai se sustentar,
né? Ele se sustentará a todos os povos, né? Ele se estende, quer dizer, ele se estende a todos os povos. Isso está lá no capítulo 7, versículo 14. Então não há uma exclusividade. 7, 14. Foi-lhe dada a soberania, a glória e a realeza. Todos os povos, as nações e línguas hão de servir-lhe. Seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e sua realeza é tal, que jamais será destruída. Olha, muito interessante também essa perspectiva do reino, que se estenderá a todos os povos. Será sem fim, será um reino dos santos, 7:18, um reino de Deus, capítulo 3, versículo 33, o reino do Filho do Homem, a quem também foi conferido todo esse poder. Veja que essa expectativa de um reinado, né, de Deus vai crescendo agora nesse contexto. E Daniel vai também trabalhando essa perspectiva. Tá bom? Alguns temas que são bem pertinentes no livro de Daniel, né? Temos alguns temas bem específicos também apontados na introdução da Bíblia Pastoral. A visão apocalíptica da história, né, como nós já dissemos, Deus é Senhor da história, e a história também vem com todas as suas contradições, mas Deus conduz a história, né? Deus conduz a história, e essa história tende a caminhar para a sua plenitude, a realização, né? E aí os sinais de Deus vão alimentando a história, a caminhada também do seu povo. A fidelidade ao Deus de Israel é um outro tema muito pertinente. Os mártires, e aí o texto apresenta tanto aqueles mártires no sentido da realidade nua e crua, aqueles que passaram pelo martírio, como também aquele aspecto dos jovens que passam pela aprovação, mas são protegidos, né? Eles são martirizados, mas não foram levados à morte, mas aí está toda essa perspectiva também em torno dos mártires. A futilidade do sistema babilônico, esse é um outro aspecto, e também do sistema idólatra em Israel. Então, essa é uma questão, né? E aí faz essa menção ao período anterior. A justiça de Deus vencedora da hipocrisia, né? E aí que a gente chega no anexo, que é o texto de Susana, que está lá no capítulo 14, né? No capítulo 13, 14 em diante, a história de Susana. Então, a justiça de Deus é vencedora da hipocrisia. Fica como tarefa de casa, você vai ler todo o livro de Daniel, mas vai ler também a história de Susana, que é o capítulo 13 e o capítulo 14, e aí a gente fecha com essa chave de leitura também. Tá bom? De Daniel, o que a gente pode dizer ainda? As histórias edificantes, tá? Da primeira parte, elas vão se assemelhando a uma categoria, né, de escritos, né, de sabedoria, no qual temos um exemplo antigo na história de José, né? Lembra? A história do José, no Gênesis, um exemplo recente também no livro de Tobias, né, que também foi escrito pouco antes também que o livro de Daniel. Então, toda aquela primeira parte, né, daqueles que são colocados em provações. As visões da segunda parte comunicam a revelação de um segredo divino, explicado pelos anjos, né, para os tempos futuros, num estilo, né, que ele é propositadamente enigmático, ele traz toda essa questão também de um segredo, tá? E aí tem essa imagem do livro, né, do livro selado, que está no capítulo 12, versículo 4, e inaugura esse gênero apocalíptico, né, que já estava presente lá em Ezequiel, como eu disse, mas que vai se difundir ao longo de toda a literatura judaica. Tá bom? Muito importante a leitura de todo o texto, mas textos aqui como, por exemplo, Daniel na cova dos leões, né? É muito importante a leitura desse texto. Muito importante também é o capítulo 6, né?
e também os jovens, né, que estão os 3 jovens, né, o cântico dos 3 jovens, né, capítulo 3, né, os jovens na fornalha, depois vem o cântico, e dentro dessa chave de leitura a gente consegue compreender muito bem, certo? Boa leitura do livro de Daniel. Seguindo nosso estudo, vamos para o profeta Ageu. Então já vimos Ezequiel, né, do período do exílio da Babilônia, Daniel, que isso também não é o que vai nos tomar tempo aqui, mas a gente perceber que há essa dupla, porque em algumas literaturas você vai encontrar colocando Daniel como livro do exílio, do período do exílio da Babilônia, mas há também toda essa perspectiva e pela sua natureza, né, apocalíptica, todo o gênero apocalíptico, essa outra teoria, né, que é a Macabeia também, ela é muito significativa, tá bom? Mas depois, indo ao texto, a gente tem essa leitura importante. Agora, Ageu. Tá? Ageu, eu faço questão de trazê-lo porque é um dos profetas que inicia esse último período profético, que agora é depois do exílio. Tá bom? A mudança é bastante impressionante. Tá? Antes do exílio nós tínhamos o quê? Uma palavra de ordem dos profetas, né? Fora do castigo. Durante o exílio passou a ser a consolação, não é isso? Nós tínhamos lá o período, né, de consolação, a esperança, e agora, nesse período posterior ao exílio, nós vamos ter uma profecia que procura trazer presente cada vez mais essa etapa, né, da restauração. Não esqueçamos, volta do exílio da Babilônia, tem toda uma dinâmica em torno de Esdras, Neemias, para a reconstrução do templo de Jerusalém, mas não é só uma reconstrução física, é toda uma reconstrução também da própria identidade, da dinâmica, né, das leis, e todo nessa perspectiva que vai essa fase final do profetismo bíblico, tá bom? Então, nós diríamos assim, que Ageu, ele chega no momento decisivo, tá, para a formação do judaísmo, veja só, que agora, nesse contexto, a partir do exílio da Babilônia, e agora que o judaísmo vai se fortalecer ainda mais, né, e vai retomar ainda mais a sua identidade, tá bom? E aí, nós temos o nascimento de uma nova comunidade da Palestina, né? Poderíamos dizer assim, é um período de refundação do judaísmo. E aí, o profeta Ageu, como também nós vamos ver Zacarias, né, são profetas que são muito pertinentes nesse contexto aí. Tá bom? Vamos lá. Suas breves exortações datam aí do final de agosto a meados de dezembro do ano de 520. Tá? Então, não esqueçamos que o retorno para a Palestina vai se dar no ano 538, com o edito de Ciro, que libera, né, que autoriza que os exilados voltem para a sua terra. Agora, o livro de Ageu, tá, é um dos primeiros, é o primeiro, né, é o que nos coloca dentro dessa nova perspectiva de caminhada também junto do período, já encontrei aqui na minha Bíblia, isto mesmo, tá bom? Se situe aí também na sua Bíblia com o livro de Ageu, está lá mais na frente, depois de Sofonias, está entre os últimos, depois do Ageu só tem o Zacarias aí nos textos bíblicos, né? E aí depois tem o Zacarias e o Malaquias, e aí a gente já chega no Novo Testamento, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui a nossa compreensão, tá? Os primeiros judeus que regressaram lá do exílio da Babilônia, claro que tinham essa missão de reconstruir o templo, tá bom? Mas, com o passar dos dias, eles foram perdendo um pouco a coragem, né? Primeiro tudo bem impulsionados, tal, e aí chega um dado momento que começa a perder um pouco essa coragem. Mas os profetas, e aí que está esse período, por isso que é chamado um período da restauração, profeta Ageu, Zacarias, reavivaram as energias e induziram, né? Aí o governador Zorobabel,
o seu sacerdote Josué, a recomeçar os trabalhos no templo, tá? O que foi feito em setembro de 520, conforme nós temos lá o capítulo 1, versículo 5, aqui do texto do Ageu, né? Vamos lá, capítulo 1, versículo 5. Agora, pois, disse Yahvé dos exércitos, pensai bem em vossos caminhos, tá? Pensai bem em vossos caminhos. E aí, esse chamado, não, é capítulo 1, versículo 15. 1, versículo 15, não 1, 5. Por isso que eu não encontrei. Olha aqui, ó. Yahvé suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador da Judéia, o espírito de Josué, filho de Josedeque, grão sacerdote, o espírito do resto do povo, e eles vieram e se entregaram ao trabalho no templo de Yahvé dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês. Com essas menções aqui que os estudiosos bíblicos nos apontam esse ano de 520. Tá bom? É apenas este o objetivo, tá, dos 4 pequenos discursos que compõem o livro. Tá? O livro de Ageu. Estamos lá. Yahvé dizimou os produtos da terra, porque o templo continua em ruínas, mas a sua reconstrução trará de volta a essa era da prosperidade. Então está aí o profeta reanimando esse período de reconstrução. E aqui a gente tem que ter presente que para Israel, né, dentro da tradição judaica, o templo era tudo, né? O templo era tudo. Claro, depois quando chega lá no templo de Jesus, nós já vamos ver que o templo já tinha, né, várias outras questões, mas o templo sempre foi uma referência muito importante na identidade do povo de Israel. Tanto que lá na Babilônia eles estavam longe, sem o templo, e eles acabaram criando as sinagogas, que era também essa casa de oração. Tá bom? Apesar de sua aparência modesta, este novo templo, né, ele eclipsará a glória do antigo. Quer dizer, o novo templo vai trazer como um grande eclipse toda a glória do antigo templo, tá? E o poder é prometido a Zorobabel, que é o eleito de Deus. Tá? Então, estamos dentro desse contexto da reconstrução. A construção do templo é apresentada como uma condição da vinda de Yahvé e do estabelecimento do seu reino. A era da salvação escatológica vai ser inaugurada. Lembra? Dizia primeiro, toda essa perspectiva do reino, e agora aqui está em torno, né? A vinda, né, de Yahvé e o estabelecimento do seu reinado está associado à reconstrução do templo. O templo precisa ser reconstruído. É essa a dinâmica que está presente. Assim se cristaliza em torno do santuário e do descendente de Davi a esperança messiânica que Zacarias vai imprimir depois mais claramente, né? O profeta Zacarias, que nós ainda vamos estudar. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão do texto, né? Nessa questão do texto bíblico que nós temos em mãos aí, para a gente poder aprofundar a questão do profeta Ageu. Então temos lá, o capítulo 1 é a reconstrução do templo, tá? O capítulo 2 é a glória do templo, tá? E eu esqueci de dizer primeiro que é um livro profético só com 2 capítulos. Não é o menor, não. Hoje ainda nós vamos estudar um profeta que só tem 1 capítulo, tá bom? Mas está aí essa perspectiva em torno do livro de Ageu, tá bom? Boa leitura, retome o texto para poder aprofundar essa belíssima perspectiva de Ageu e essa nova fase do profetismo em Israel. Vamos lá, mais um profeta, agora é a vez de nós vermos Zacarias, tá bom? Lá na sua Bíblia, dentre os últimos profetas, só tem Zacarias e depois Malaquias, e a gente fecha
o Antigo Testamento, tá bom? Com Zacarias e depois o Malaquias. Zacarias, nós temos aí 14 capítulos, tá bom? É um texto de 14 capítulos. Ele se compõe de duas grandes partes, do capítulo 1 até o capítulo 8, e depois a segunda parte do capítulo 9 até o capítulo 14, tá bom? Depois de uma introdução, né, que traz aí a data em torno do ano de 520, né, 2 meses após a profecia, a primeira profecia do Ageu. Então veja que Zacarias e Ageu, eles são bem próximos aí em termos de linha cronológica, tá? De linha cronológica. O livro refere 8 visões, também pode ser chamadas de sonhos, tá? Do profeta, e elas são datadas de fevereiro de 519, tá? 519, seguidas da coroação simbólica de Zorobabel, tá? Algumas revisões da Sagrada Escritura, algumas traduções, acabaram substituindo o nome de Zorobabel até por Josué. Então, se em alguma tradução você encontrar, né, a menção de Josué ao invés de Zorobabel, foi essa substituição que ela foi feita, tá bom? Em alguns contextos, tá bom? Veja lá, depois nós vamos ter no capítulo 7, né, um retrospecto, né, do passado nacional. O capítulo 8 abre perspectivas de salvação messiânica, ambas a propósito de um problema sobre o jejum, suscitado em novembro de 518. E aí nós dizemos que, como Ageu, Zacarias se preocupa com a reconstrução do templo, tá? Mas ele dá um destaque, né, também à reconstrução nacional, às suas exigências de pureza, tá? De moralidade. A expectativa escatológica, ela é muito mais presente, né? Muito mais premente, como a gente diz, é muito mais incisiva. Então veja só, não só a reconstrução do templo, mas essa restauração nacional da pureza, da moralidade, né, dos princípios religiosos, costumes, isso tudo está muito presente aqui, né, na profecia do Zacarias. Tá bom? Vamos à frente. Zacarias, ele suscita a velha ideia do messianismo régio, mas associa esse messianismo às preocupações sacerdotais que já estavam presentes com Ezequiel, cuja influência se percebe em diversos pontos. Papel preponderante das visões, tendência apocalíptica e a preocupação pela pureza. Os mesmos traços e a importância atribuída aos anjos são agora uma antecipação de Daniel. Então veja assim, está caminhando na mesma perspectiva também do próprio Daniel, esse período posterior aí, que é posterior à volta, né, do exílio, essa da reconstrução, a instauração do reinado, né, e que depois, no tempo de Jesus, e aí, aqui nós poderíamos abrir um outro parênteses, toda a expectativa que se criou em torno desse reinado de Deus, né, e o mistério da encarnação coloca quase que por terra grande parte das expectativas, porque o Messias não veio como eles esperavam, né? Como eles tinham criado uma expectativa. Tá bom? Agora, nessa segunda parte, né, do livro de Zacarias, nós vamos ver que, por sua doutrina messiânica, aliás, ela não está pouco, ela é pouco unificada, o ressurgimento da casa de Davi, tá? Depois a expectativa de um rei Messias, humilde e pacífico, mas o anúncio misterioso do transpassado, a teocracia guerreira, mas também cultural do estilo de Ezequiel.
Nós vamos vendo aí em todos esses capítulos. Vamos pegar lá o capítulo 12, versículo 10, quando fala do transpassado, né? E nós vamos vendo como isso depois vai ganhar um sentido no Novo Testamento, né? Muito grande em torno, né, de toda a missão de Jesus Cristo. Capítulo 12, versículo 10. 12, 10. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém um espírito de graça e de súplica. E eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassara. Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Eles o chorarão como se chora sobre um primogênito. E essa literatura também de Zacarias depois volta, né, no Novo Testamento. Então, nós vamos vendo que aí há traços, né, de uma harmonização que depois o Novo Testamento vai fazer em torno da pessoa de Jesus Cristo, né? E que o Novo Testamento cita também muitas vezes capítulos do próprio Zacarias, tá? Como por exemplo lá em Mateus capítulo 21, versículos 4 e 5, 27 e 9, combinado também isso lá com Jeremias, depois no capítulo 26, versículo 31, depois Marcos capítulo 14, versículo 27, João 19, 37, são as menções do Novo Testamento em relação a essa expectativa, né, do Messias. Tá bom? O que a gente poderia ainda dizer do Zacarias pós-exílio? Tá? Que é esse profeta do período da restauração. É um profeta otimista, esse é um aspecto importante, que traz muito forte as expectativas messiânicas. Tá? Depois, o messianismo ele vai aparecendo como sendo um eixo, né? Um eixo que transpassa todo o livro. Então, é um eixo básico de todo o livro. Depois, ele usa, talvez uma das primeiras vezes, né, que está explícito, a expressão Terra Santa, quando ele se refere a essa região da Palestina. Está no capítulo 2, versículo 16. Usa a expressão Terra Santa. Para o profeta, o Senhor é o que protege e aquele que é o protagonista da história. O Senhor é aquele que protege e aquele que é o protagonista da história. Ele que conduz a história. E a imagem de um Messias, né, vencedor, a imagem de um Messias que é pastor e a imagem de um Messias que é transpassado. Isso está muito presente na profecia de Zacarias. Tá bom? Boa leitura de Zacarias. Tá? Vale a pena retomar o texto diante dessa chave de leitura e o texto de apoio que você tem aí contigo também. Estamos chegando no final, gente. Não desanima, tá bom? Não desanima. Temos ainda Malaquias e Abdias. Já chegaremos ao final do nosso estudo de hoje. Malaquias, também chamado de mensageiro de Deus. Tá? O livro de Malaquias está difícil para encontrar e é o último do Antigo Testamento, colocado lá cronologicamente. Tá? Nem todos os livros na Bíblia, nem mesmo os profetas, estão numa ordem cronológica. Tá bom? Mas aqui coincide, né, Ageu, Zacarias e Malaquias deles estarem os últimos livros e também se referirem a esse último período histórico também de Israel. Tá bom? Então, o livro chamado de Malaquias Malaquias deveria ser provavelmente um anônimo, tá? Pois este nome significa meu mensageiro, tá? E aparece tirado do capítulo 3, versículo 1. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais, eis que ele vem, disse Yahvé dos exércitos. Então, o nome Malaquias, que significa mensageiro de Deus, o nome deve estar muito associado a esse capítulo 3, versículo 1. Tá bom? Depois, nós temos aqui, e é um texto curto também, tá bom? É um texto curto,
Malaquias tem 3 capítulos só, compõe-se de 6 trechos, tá? Que eles são constituídos conforme um mesmo tipo, e Yahvé, ou seu profeta, lança uma afirmação que é discutida pelo povo ou pelos sacerdotes, que é desenvolvida num discurso em que se juntam ameaças e também promessas de salvação. Tá? Então tem essa mesclagem. Há 2 temas muito fortes, tá? 2 grandes temas no contexto aqui do livro de Malaquias, né? As faltas culturais dos sacerdotes e também dos fiéis, esse é um tema, tá? Está lá no capítulo 1, versículo 6, 2:9 e também no 3:6 até o do capítulo 12, não, é do capítulo 3, versículo 6 até o versículo 12. E o escândalo dos matrimônios mistos e também dos divórcios, capítulo 2, versículo 10 ao 16. Então, são 2 temas muito fortes aqui no contexto, né, do livro de Malaquias. Capítulo 1, versículo 6. Acusação contra os sacerdotes. Aí um texto, né, e daí no capítulo 2, quando continua, diz, mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Tá? Então, é toda uma questão também de reconfiguração moral, espiritual, estrutural dentro do contexto judaico. Tá bom? O profeta anuncia o dia de Yahvé, que purificará os membros do sacerdócio, né? Devolverá ou devorará os maus e assegurará o triunfo dos justos. Aí, capítulo 3, versículo de 1 a 5, e depois do versículo 13 até o versículo 21. Tá bom? Nós temos aí o capítulo 3, versículo 2, 24, que talvez seja um acréscimo, também capítulo 2, versículo 1, versículo 11b até o 13a, provavelmente possa ser um acréscimo um pouco posterior, em função aí de toda uma lógica, né, interna do texto. O conteúdo do livro permite determinar-lhe a data, é posterior ao restabelecimento do culto do templo, que foi reconstruído em 515. Tá? Então, ele é um texto que é posterior ao restabelecimento do culto no templo. Tá? Quando o templo foi reconstruído, volta o culto, então esse texto ele é posterior. Anterior à proibição dos matrimônios mistos no tempo de Neemias. No tempo de Neemias, em torno de 445, aconteceu a proibição dos matrimônios mistos, e aqui, pelo que o profeta, né, exorta, né, essa proibição ainda não é feita menção. Tá bom? Claro que é um texto talvez muito próximo também aí dessa última data, né, que a gente coloca do próprio Neemias. Tá bom? Vamos lá. Malaquias, o impulso que Ageu e Zacarias tinham dado, já estava se esgotando e a comunidade estava desnorteada. Sempre assim, né? Precisa voltar, retomar o ânimo, e às vezes acontece conosco, né? De períodos em períodos, se a gente não tem uma injeção de ânimo, se a gente não tem alguém que, né, nos chame para uma experiência mais forte, a gente vai meio que se acomodando, como povo de Deus e como lideranças também. Oxalá que o comodismo não caia, né, nas nossas mentes, nos nossos corações, também nas nossas comunidades, tá bom? Sempre é preciso reencantar-se com a dinâmica, né, do reino. É um livro também que se inspira no Deuteronômio, também se inspira em Ezequiel, e o profeta afirma que Deus, que de Deus a gente não zomba, não se zomba de Deus, e Deus exige do seu povo uma religião que seja interior e também de pureza. Então não basta só as questões exteriores. O povo esperava a vinda do anjo da aliança, preparada por um misterioso enviado. Então está aí no capítulo 3, versículo 1, vamos lá.
como eu disse, né? Eis que enviarei o meu mensageiro. Então, esse mensageiro que é enviado, tá? No qual depois vai aparecer lá em Mateus, capítulo 11, versículo 10, Lucas, Marcos, tá? Reconheceram aí como sendo João Batista, esse profeta, né? Esse precursor que vem para preparar para a vinda do Messias depois. Veja que há uma relação bem interessante nisso. Esta era messiânica verá o restabelecimento da ordem moral, capítulo 3, versículo 5, vamos lá, capítulo 3, versículo 5, eu me aproximarei de vós para o julgamento, serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão, e que violam o direito do estrangeiro, sem me temer, disse Yahvé dos exércitos. Então é um tempo de restabelecimento da ordem moral, da ordem cultural, capítulo 3, né? Versículo 4, também, está aí. A oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável a Yahvé, como nos dias antigos, como nos anos passados, tá? E vai culminar aí com o sacrifício perfeito oferecido a Deus por todas as nações. Capítulo 1, versículo 11. 1:11. Judá agiu perfeitamente. Uma abominação foi perpetrada em Israel e em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário de que Yahvé ama, desposando a filha de um dos seus estrangeiros. Está aí essa dinâmica pertinente no livro do profeta Malaquias. Temos um dos estudiosos, que é o Giovanni Boggio, tá? Ele faz algumas menções ao profeta Malaquias. Primeiro, o misterioso amor de Deus, está aí entre o capítulo 1 e o versículo 1, 5. O misterioso amor de Deus. Depois, não se pode trapacear com Deus. É um outro aspecto pertinente no livro de Malaquias. O sacrifício que é agradável a Deus, capítulo 1, versículo 11. O matrimônio e o divórcio. Isso depois vai ser algo muito pertinente, né? O próprio Giovanni diz que o Malaquias é um profeta caríssimo para os cristãos. Caríssimo no sentido de que, para o cristianismo depois, dentro de uma conduta, né, também em relação aí ao matrimônio, o divórcio, né, vai ser algo muito pertinente. O cristianismo vai usar muito disso. E aí é um profeta também que pergunta: onde é que está o Deus da justiça? Para perceber essa perspectiva da presença da justiça de Deus. Tá bom? Esse é o profeta Malaquias, tá? E com isso nós fechamos esse contexto dos profetas do período da restauração em Israel. Muito bem, finalizando a nossa aula de hoje, nós que já vimos os profetas, né, do período do exílio, Ezequiel e Daniel com suas observações, né? Depois vimos também os profetas, 3 dos profetas do período da restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias, e eu gostaria de fechar com um dos profetas que nós citamos lá na introdução, e que é também num período bem anterior, não é desse último período não, que é o Abadias. Em algumas traduções, inclusive no mapa aí que está editado, você vai ver que está colocado Obadias, mas a Bíblia, né, na nossa tradução traz Abadias e não Obadias. Está indicando aí a região de Edom, tá? Porque é um dos profetas que se dirige aos povos estrangeiros de uma maneira muito mais específica, tá bom? É o trecho dos profetas mais curto, ele tem um capítulo só e 21 versículos, ele está entre o livro de Amós, para você encontrar mais fácil, entre o livro de Amós e o livro de Jonas, tá bom? Está ali no meio, são 2 páginas, então passa despercebido para a gente encontrar. Também ele traz alguns problemas para os exegetas, de como vão situá-lo, né?
E olha, alguns dizem que ele pode ser um livro que vá desde o século IX até o período da época grega, tá? Mas o que mais indica é que ele é um período bem anterior, tá? Tá bom? A situação se complica pelo fato de que quase a metade do livro, né, dos versículos 2 até o 9, elas estão um texto muito próximo daquilo que está em Jeremias capítulo 7, 22. Claro que lá em Jeremias, numa outra ordem, com adições, né? E também elas estão muito presentes nesse contexto e por isso passam a ser discutidas. Quer dizer, é um texto que está muito parecido com o que está em Jeremias e isso acaba despertando uma curiosidade muito grande, tá bom? A profecia de Abadias se desenvolve em dois planos, né? Aí o castigo de Edom, tá? O castigo de Edom, anunciado em vários pequenos oráculos, que estão entre o capítulo 1b, o versículo 1b até o 14, com o 15b, né? Como conclusão. E o dia de Yahvé, em que Israel se desforará de Edom, que vai entre o versículo 15a, né, mais o 16 até o 18, com uma conclusão. Tá bom? Aí onde está Yahvé falou. Então, esses dois temas, o castigo de Edom e o dia de Yahvé, são dois dos temas muito presentes no livro de Abdias. As promessas escatológicas, elas aparecem dos versículos 19 até o 21, e aí há quem diga que talvez sejam até elementos adicionais, né? O trecho assemelha-se às maldições, né? As maldições contra Edom, tá? Que nós encontramos a partir de 587, também lá nos Salmos, né? Nos Salmos, no 137, 7, vamos encontrar também em Lamentações, em Ezequiel, né? Vamos encontrar em Malaquias, Jeremias, né? Esses que já foram citados. Os edonitas tinham aproveitado a ruína de Jerusalém para invadir a Judéia meridional. Então eles se aproveitaram e por isso esses textos também vão trazer muitas exortações a Edom. A lembrança desses acontecimentos, tá, está ainda muito viva e a profecia parece ter sido composta na Judéia antes do retorno do exílio. Então, ao que indica, antes do retorno do exílio, esse texto na Judéia, mas direcionado para Edom, e nós vimos que está aí bem do lado também. Não é preciso situar mais tarde e atribuir a outro autor a passagem sobre o dia de Yahvé. Apenas a adição dos últimos versículos poderia ser pós-exílica, né? Então, os textos aí dão conta de que é mesmo de Abadias. É um grito apaixonado de vingança, olha só, um grito apaixonado de vingança, cujo espírito nacionalista contrasta com o universalismo da segunda parte de Isaías. Então, se lá em Isaías, na segunda parte, nós temos muito mais uma ideia de um universalismo, né? Aqui nós temos um nacionalismo muito forte no livro de Abdias. Mas o opúsculo exalta também a justiça terrível e o poder de Yahvé, que age como defensor do direito e não se deve isolá-lo do movimento profético total, de que ele não representa mais do que um momento passageiro. Então isso está muito presente também aqui no profeta, né, Abdias. Bom, faço questão de trazer isso, tá? E aí é importante a gente olhar no texto, né? Visão de Abdias, assim fala o Senhor Yahvé a respeito de Edom. O texto é muito claro a quem é dirigido. A sentença contra Edom, o aniquilamento de Edom, a falta de Edom por causa do morticínio, por causa da violência contra teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá, né? Depois, no dia de Yahvé,
desfora de Israel sobre Edom, e aí o texto termina falando do novo Israel. E aí é importante a gente perceber essa perspectiva também, né, de que o profeta traz, né? Os do Negueb tomarão posse da montanha de Esaú, os da planície da Filisteia, eles tomarão posse do campo de Efraim e do campo da Samaria, e Benjamim tomará posse de Gaade. Os exilados dos israelitas tomarão posse do país de Canaã até Sarepta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sarafate, tomarão posse das cidades do Negueb. Os salvos subirão à montanha de Sião para julgar a montanha de Esaú, então o reino pertencerá a Yahvé. Boa leitura também do livro de Abdias. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje, e na semana que vem nós nos encontraremos ao vivo para a nossa última aula e conclusão do estudo dos profetas. Até a semana que vem. Espero por você.